Vamos à resolução da questão número 5 da prova da ESA do ano de 2021, prova do tipo A. O enunciado da questão diz o seguinte: qual é a posição do ponto P de coordenadas 5 e 3 em relação à circunferência de centro C de coordenadas 3 e 1 e raio igual a 5 unidades? Aí letra A, externo, letra B, interno, não coincidente com o centro, letra C, pertence à circunferência, letra D, coincidente com o centro e letra E, excêntrico. Ora, o que o enunciado pede é para saber qual é a posição desse ponto P em relação à circunferência cujo centro é o ponto de coordenadas 3, 1 e o raio tem 5 unidades. Então é um problema de geometria analítica que trata de quê? Da posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Você tem um ponto que é o ponto P, tá certo? Aí ele quer saber a posição relativa dele em relação à circunferência que tem esse centro C e cujo raio mede 5 unidades. Então, antes de resolver o problema, vamos fazer a teoria que está por trás dessa questão, tá certo? A primeira coisa uma das coisas que a gente vai utilizar, tá, na resolução dessa questão é distância entre dois pontos. Então vamos começar por isso. Você tem aqui dois pontos que eu denominei de A e de B e suas respectivas coordenadas, tá certo? E eu quero mostrar como calcular a distância entre esses dois pontos. Então, a distância entre os pontos A e B, eu vou representar dessa maneira, é calculado como sendo o seguinte: a raiz quadrada, aí você toma agora, para colocar dentro desse radical, a diferença das abscissas elevado ao quadrado, isto é, XA menos XB elevado ao quadrado. Aí note que eu não me preocupei com a ordem dessa diferença, porque essa diferença está elevada ao quadrado. Então, como eu vou elevar o resultado ao quadrado, não vai importar se é x de A menos x de B ou x de B menos x de A. Isso ainda somado com a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, vai ficar aqui y de A menos y de B também elevado ao quadrado, e como essa diferença também está ao quadrado, não vai importar a ordem aqui, tá ok? Então, quando eu tomo a raiz quadrada da soma desses dois quadrados, eu tenho a distância entre os pontos A e B, tá? Então, a gente utiliza essa fórmula quando a gente quer calcular a distância entre dois pontos em geometria analítica. Isto é, quando a gente conhece as coordenadas do ponto, é lógico, certo? Porque observe que a fórmula ela é dada em função das coordenadas dos pontos. E uma outra coisa também que a gente vai precisar na resolução dessa questão é o estudo da posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Então acompanhe as três figuras. No primeiro caso, o ponto P, a gente diz que ele é exterior ou externo à circunferência. Esse caso do meio, a gente diz que o ponto P, como ele está sobre a linha da circunferência, a gente diz que ele pertence à circunferência. E nesse outro caso aqui, a gente diz que ele é interior ou então interno à circunferência, tá? Mas para a gente verificar isso sem olhar para a figura, tá certo? A gente teria que avaliar a distância do ponto em relação à circunferência. Aí você percebe o quê? Que quando o ponto ele é externo, a distância dele até o centro é maior do que o raio da circunferência. Nesse caso aqui, quando ele está sobre a linha da circunferência, isto é, quando ele pertence à circunferência, a distância dele até o centro é exatamente igual ao raio. E quando está dentro da circunferência, a distância dele até o centro é menor do que o raio, certo? Então vamos anotar essas condições aqui.
No caso, quando ele é externo, a distância do ponto P até o ponto C é maior do que o raio. Eu vou chamar o raio de R. No caso em que o ponto P pertence à circunferência, a distância entre o P e o centro é exatamente igual ao raio. E quando o ponto P ele é interior à circunferência, a distância dele até o centro C é menor do que o raio. Então, quando a gente for resolver a questão, a gente vai avaliar exatamente isso. Se a distância do ponto até o centro é maior, igual ou menor que o raio. Se for maior, ele é externo à circunferência. Se for igual, é porque ele pertence à circunferência. E, finalmente, se for menor que o raio, é porque ele é um ponto interior à circunferência, ok? Então, vamos à resolução da questão. Então, vejam, a circunferência, foi dito lá no enunciado que ela tem centro no ponto de coordenadas 3 e 1. E o raio dela mede 5 unidades. Aí ele quer saber a posição relativa do ponto P em relação a essa circunferência. Quer saber se esse ponto é externo a ela, pertence a ela ou é interno a ela, certo? Aí a gente acabou de ver que precisa ser avaliado o quê? Precisa ser comparado a distância do ponto até o centro com a medida do raio da circunferência. O raio foi dado, a gente sabe que é 5. A única coisa que falta calcular aí para fazer a comparação é a gente calcular a distância do ponto P ao centro da circunferência. Resumindo, trata-se da distância entre dois pontos, né? Então, a distância entre o ponto P e o ponto C vai ser o quê? Raiz quadrada. Aí, primeiro a gente calcula, vai ser raiz quadrada do quê? Primeiro a gente calcula a diferença das abscissas ao quadrado, no caso vai ficar 5 menos 3 elevado ao quadrado, isso somado com a diferença das ordenadas ao quadrado. No caso aí, 3 menos 1 elevado ao quadrado. Então, quando eu tomo a raiz quadrada disso, eu tenho a distância entre o ponto P e o ponto C. Então, continuando aqui, eu vou ter raiz quadrada de quanto? Ora, 5 menos 3 é 2, ao quadrado é 4. E 3 menos 1 é 2, ao quadrado dá 4 novamente. E aí eu vou ter 4 daqui, mais 4 dessa conta aqui, dá 8. Então, vai ficar a raiz quadrada de 8. Seria melhor a gente escrever assim, 4 mais 4, que aí eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 4 vezes 2, ou seja, você tem o 4 duas vezes. O 4, como aqui é uma multiplicação e o 4 tem raiz quadrada exata, ele pode sair. E aí vai dar 2 raiz quadrada de 2 como distância. Só que aí a gente vai comparar o quê? A gente vai comparar a distância entre o ponto e o centro, que é 2 raiz de 2, com a medida do raio. A raiz quadrada de 2 ela é aproximadamente 1,41. Quando a gente multiplicar por 2, isso dá 2,82, né? Que é menor do que 5. Então, ou seja, como 2 raiz quadrada de 2 é menor do que 5, temos que a conclusão aqui é que a distância entre o ponto P e o centro da circunferência é menor do que o raio. Ora, se a distância entre o ponto P e o centro da circunferência é menor que o raio, a gente viu que isso, quando acontece que o ponto P está dentro da circunferência, ou seja, ele é interno à circunferência. Então, a resposta da questão, a alternativa vai ser onde está dito que o ponto ele é interior à circunferência. E outra coisa, ele não é coincidente com o centro porque ele é um ponto diferente do centro, certo? Ele só coincidiria com o centro se ele tivesse as respectivas coordenadas iguais. Então, ele é um ponto interno
a circunferência. Então vamos voltar lá no enunciado e ver qual é a alternativa correta. Então, a letra B ele diz assim, que é um ponto interno não coincidente com o centro. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta da questão.